Então, no nosso último encontro antes da prova, faz tanto tempo que eu nem lembro mais, não é verdade? Nós começamos a falar sobre testamento, ok? E nós vamos seguir aí no testamento nas nossas próximas aulas. E depois nós vamos falar de inventário e partilha, ok? Nossas aulas estão acabando, pessoal. Nós estamos no segundo bimestre, mas nós temos aí praticamente um mês só de aula. Que legal, não é? Férias, férias para todo mundo ficar em casa. Não é verdade? Férias para ficar em casa, igual vocês ficaram nas férias passadas. Sair de casa só depois da vacina, ok? Nada de ir para bar, festinha, churrasco, nada disso. Ô, Beatriz, acho que a Beatriz está querendo ponto, sabe? Quando o aluno começa... Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna que dizia assim: oi, prof, linda, a mais linda da faculdade da região. Na hora que ela falou isso, eu já falei: o que você quer? Ah, estende o prazo de monografia. Tá vendo? Tá vendo? Quando o aluno começa com as suas aulas são tão boas, eu já sei que vem alguma coisa. Beatriz disse que tirou uma nota razoável. Pode melhorar na próxima, né, Beatriz? Pode melhorar. Na próxima vai ficar com 10, não é? Isso mesmo. Então, lá na nossa aula, né, que está acabando, mas nossa última aula antes da prova, eu comecei o nosso conteúdo do segundo bimestre, não é verdade? Eu comecei a falar daquela sucessão testamentária. O que é essa sucessão testamentária? É aquela sucessão que vai ser regida pela última vontade do testador, aquela que vai ser regida pelo testamento, não é verdade? Então, eu disse para vocês que o testamento ele é um ato unilateral, em que a parte capaz, não é? E com capacidade testamentária, ela vai fazer um testamento dispondo sobre as suas últimas vontades. O que ela quer fazer com os bens dela depois que ela morrer, não é verdade? Essa é a sucessão testamentária. E aí eu disse para vocês que quando nós temos a sucessão testamentária, nós temos que observar a legítima. E o que é a legítima? A legítima são aqueles bens que vão ser resguardados, não é verdade? Aqueles bens que vão ser resguardados para os herdeiros necessários. E quem são os nossos herdeiros necessários? Para quem que eu vou separar uma parte dos meus bens? Então, imagina o seguinte: eu tenho uma casa avaliada em 100 mil reais, ok? E eu tenho 2 carros avaliados em 50 mil reais para cada um. Eu posso fazer um testamento, eu, Caroline? Eu sou capaz? Sou. Eu tenho mais de 16 anos? Sou. Eu posso fazer um testamento, então, não posso? Eu não estou nas minhas faculdades mentais mais perfeitas? Estou também nas minhas faculdades mentais mais perfeitas. Então, eu posso fazer um testamento. Eu tenho esses 3 bens: uma casa avaliada em 100 mil e 2 carros avaliados em 50 mil cada um. Quanto que eu posso dispor no meu testamento? E aí, pessoal, estou fazendo a perguntinha. Quanto que eu posso dispor no meu testamento? Beatriz, o Wagner, que tirou uma notinha legalzinha, e aí, quanto que eu posso desses meus bens? Quanto que eu posso dispor? Eu tenho 3 bens. Eu tenho uma casa no valor de 100 mil e eu tenho 2 carros no valor de 50 mil cada um. Eu posso dispor de 50%.
Não é verdade, Beatriz? Então, digamos que eu queira dispor 50%. Eu vou colocar lá no meu testamento o seguinte: um carro de 50 mil, eu vou deixar para o meu melhor aluno de TCC, ok? Eu vou deixar um carro para o meu melhor aluno de sucessões da noite e vou deixar o outro carro de 50 mil para o melhor aluno de sucessões da manhã. Eu posso fazer isso? Posso. Por que eu não posso dispor da casa, que vale 100 mil? Porque essa casa, essa outra metade dos meus bens, eu vou deixar protegida no que nós chamamos de proteção da legítima, que são os bens que eu vou garantir para os meus herdeiros necessários. E quem são meus herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Então, meu cônjuge, meus descendentes e meus ascendentes, a eles vai ficar garantido 50% dos meus bens. Combinado? E se eu não tiver herdeiros necessários? Então, digamos que eu não tenha ascendente mais. Eu não tenha descendentes. E eu não tenha cônjuge, eu já seja viúva. O que eu vou poder dispor no meu testamento? Isso cai em muita prova, hein? E aí, eu não tenho herdeiros necessários. Eu não tenho descendentes, eu não tenho ascendente e eu já sou viúva, ok? O que eu posso dispor no meu testamento? Olha só os bens que eu tenho. Uma casa no valor de 100 mil e 2 carros no valor de 50 mil cada um. O que eu posso dispor? Eu posso dispor de tudo, tá bom? Então, quando eu não tenho herdeiros necessários, ok? Então, quando eu não tiver herdeiros necessários, eu posso dispor de todos os meus bens, a integralidade, tudo, tá bom? Da forma como eu quiser. Então, eu vou poder deixar tudo para uma instituição de caridade, eu vou poder deixar tudo para uma ONG que cuida de animais abandonados, não tem problema. Mas desde que eu não tenha herdeiros necessários, tá bom? Se eu tenho herdeiros necessários, então 50% dos meus bens obrigatoriamente vão para esses herdeiros. Combinado? Então, na aula passada, eu comecei a falar para vocês sobre os nossos testamentos, não é? Eu falei lá das hipóteses dos testamentos, não foi? Daquelas situações, da caducidade do testamento, da teoria da nulidade, eu falei de tudo isso. E agora eu vou falar das modalidades de testamento. Nós temos 2 modalidades de testamento. Uma modalidade, que é o que nós chamamos de comum ou ordinário, são aqueles testamentos do dia a dia, ok? São aqueles testamentos que eu posso fazer aqui na frente do meu computador, que eu posso fazer no cartório, tá bom? É aquele de qualquer dia. Digamos, por exemplo, que acaba a pandemia, já tem a vacina, eu tomo a vacina, e eu falo assim, nossa, a gente nem sabe, não é quando vai ter outra pandemia, ainda bem eu sobrevivi, né? 160 mil pessoas já morreram, ainda bem eu sobrevivi. Então, eu vou aproveitar que eu estou viva e vou fazer um testamento, ok? Esse é o testamento comum ou ordinário. Ele pode ser de 3 tipos, que eu vou falar agora dos tipos: público, cerrado ou particular, ok? Então, esse testamento que você faz no dia a dia, você não está com pressa, você não está doente, você não está com nada, você está no seu dia a dia, você está bem, ok? Esse é o que nós chamamos de testamentos comuns. Agora, quando nós estamos numa situação emergencial, ok? Nós vamos ter 3 tipos de testamento.
O testamento marítimo e o testamento aeronáutico, eles são iguais. O que que muda? Um é na água e o outro é no ar, ok? Então, é a única diferença. E nós vamos ter o testamento militar, que é aquele que acontece quando nós estivermos em guerra, ok? Testamento militar, então, ele vai ocorrer quando nós estivermos em guerra. Graças a Deus, o Brasil não entra em guerra há muitos anos, com exceção, que eu não posso chamar de guerra, mas são missões de paz da ONU, ok? Nós estamos até hoje, então, em missões de paz da ONU. Então, se algum capacete azul nosso que tiver lá em alguma missão da ONU, acontecer alguma coisa, ele vai fazer esse testamento militar. É um testamento, então, extraordinário. Testamento do dia a dia, público, cerrado ou particular. Testamentos excepcionais são aqueles em momentos excepcionais, tá bom? Vocês vão ver que são aqueles que acontecem assim, quando você não consegue fazer um testamento comum ou ordinário. Beleza? E aí eles podem ser marítimo, aeronáutico ou militar. Nós admitimos esses tipos de testamento, tá bom? Quando eu, na minha livre vontade, vou exprimir o que eu quero para deixar para o meu futuro, né? Para a minha morte, pós-morte. Como eu quero que os meus bens sejam doados, né? Como eles vão ser distribuídos, ok? Nós não admitimos nenhum tipo de testamento que seja feito para burlar essa separação, essa manifestação da vontade. Então, nós não admitimos testamento simultâneo, nós não admitimos testamentos recíprocos, nós não admitimos testamentos correspectivos. O que é isso? Eu vou chamar a Beatriz e vou falar, Beatriz, vamos ali comigo no cartório, que eu quero fazer um testamento, tá bom? E aí a Beatriz fala, nossa, que coincidência, eu também quero fazer um. Então vamos, Beatriz, olha, Beatriz, eu vou falar o seguinte no meu testamento, eu vou deixar, se eu morrer primeiro, tudo para você, tá bom? E você, se morrer primeiro, vai deixar tudo para mim. Beleza? Beleza. Aí nós vamos lá na frente do cartório, fazemos esse testamento, e aí nós combinamos os nossos testamentos. Ó, você deixa para mim se eu morrer primeiro, eu deixo para você se eu morrer primeiro, e você deixa para mim se você morrer primeiro. Beleza? Beleza. Não. Isso o código não aceita, tá bom? O código também não aceita que um mesmo testamento valha para duas pessoas. Ok? Então, vai lá, meu marido e eu, e olha, nós queremos fazer um testamento aqui, tá? Ele e eu vamos dispor dos nossos bens da seguinte maneira: se eu falecer primeiro, meus bens vão ser divididos assim, assim, assado. Se ele morrer primeiro, vai ser dividido dessa outra forma. Também não se admite esse tipo de testamento, ok? Vamos começar com o testamento que é o mais seguro. É aquele testamento que tem mais garantia legal. Por quê? Porque ele é feito pelo tabelião de notas. Quem é o tabelião de notas? Sabe aquele concurso que tem de vez em quando para você virar dono de cartório? Tá bom? Você pode virar dono de cartório de imóveis ou você pode virar dono de cartório de notas, tá? Gente, isso dá um dinheiro fenomenal, tá? Ser dono de cartório é um dinheiro, é o mais top dos concursos. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não tem limite. Ó, você não está sujeito aos rendimentos, ao teto do funcionalismo público, tá? Você não está sujeito. Melhor que cartório é só aquele cara lá que fica, como chama? Aquele cara que fica lá no porto, sabe? Que fica lá no porto manobrando os barcos lá do porto.
Aquilo também é um concurso público, galera. E não tem limite de salário. Diz que aqueles lá ganham mais de 200 mil. Eu tive um professor no segundo grau, meu professor de matemática. Esses dias ele apareceu na televisão, ele tinha essa profissão. Ele largou o concurso público que ele tinha aqui em Brasília, tudo para ir morar em Santos, porque ele tinha passado nesse concurso público para dirigir navio. Gente, eu esqueci o nome dessa profissão, mas isso aí também é um negócio bom. Mas vamos lá. Você passou no concurso para tabelião de notas. Gente, numa cidade grande. Tabelião de notas numa cidade grande é certeza de que você vai ganhar muito dinheiro. Esse concurso é bom, viu? Tá? E por que esse testamento público, então, ele é o mais seguro? Porque você vai fazer perante uma pessoa que tem fé pública, tá bom? Você vai fazer perante uma pessoa que, se ela fala que é A, que é a sua vontade que estava prático, isso mesmo, prático, manobrista de navio. Não, é prático. Manobrista de navio. Ai, meu Deus! Só vocês, viu? Não, é prático isso. Então, o tabelião, que é o segundo melhor concurso, tá bom? Que o primeiro é de manobrista de navio no Porto de Santos, ok? Então, o melhor, o segundo melhor é o do de tabelião. Porque aquilo que ele atesta, aquilo que ele carimba, tem fé pública, tá bom? Tem fé pública. Então, esse testamento que você faz na frente do tabelião de notas ou de uma pessoa que está lá, quando ele assina o concurso dele, que ele fala, ó, tô indo lá assinar o meu concurso, tá bom? Ele tem que indicar uma pessoa que vai ser o seu substituto legal. O que é isso? É aquela pessoa que vai representar o cartório quando ele não estiver lá. Ok? Aí ele coloca, ó, como meu substituto legal, eu vou colocar aqui meu irmão fulano de tal, é o substituto legal dele, tá bom? Que esse substituto legal, na ausência do tabelião, também tem fé pública. Então, esse testamento é o testamento mais seguro. É aquele que dificilmente será anulado por algum vício, tá bom? É o testamento público feito na presença do tabelião de notas, ok? Esse testamento, ele vai ser lido na presença de duas testemunhas, ok? Então, esse testamento vai ser lido na presença de duas testemunhas. Mas, professora, quem pode ser testemunha? Qualquer um, exceto menores impúberes, a pessoa que vai receber algum legado ou algum herdeiro. Então, eu não posso levar meu filho para ser minha testemunha, porque o meu filho ele já vai herdar meus bens, não é verdade? Ele não tem interesse? Tem interesse. Então, o meu filho não pode ser minha testemunha, nem o meu melhor aluno de sucessões. Não é verdade? Porque o meu melhor aluno de sucessões vai ganhar um carro de 50 mil reais. Então, eu não posso levar o melhor aluno de sucessões. Ok? Nem meu amigo íntimo, nem minha melhor amiga, tá? Minha melhor amiga foi minha testemunha lá no meu casamento. Mas no meu testamento ela não pode ser, não. Tá? Não pode. Tem que ser uma pessoa isenta. Então, quem que o tabelião vai chamar? Gente, qualquer pessoa que estiver lá no cartório naquela hora, tá bom? Ele vai chamar duas pessoas aleatórias e o que ele vai fazer? Ele vai ler, tá bom? Eu vou chegar lá pro tabelião e vou falar, ó, tudo bem, tabelião?
eu quero aqui fazer meu testamento. Eu tenho 3 bens, tá? Eu tenho uma casa que está avaliada em 100 mil reais e eu tenho 2 carros que estão avaliados em 50 mil reais. A minha casa, tá? Isso aí eu não posso mexer, porque é lá da minha legítima. Então, eu tenho que proteger a legítima. Eu tenho que proteger os meus herdeiros necessários, ok? E como eu tenho cônjuge, eu tenho ascendente vivo, então eu tenho que proteger os bens lá do meu cônjuge e dos meus pais. Mas os 2 carros eu quero dispor. E aí eu vou ditar para o tabelião o que eu quero, tá bom? E o que o tabelião vai fazer? Na presença dessas 2 testemunhas e de mim, ele vai ler o meu instrumento público, ele vai falar, olha, no dia 27 de outubro, às 14 horas e 32 minutos, veio a esse estabelecimento a professora Carol, dizendo que vai dispor dos bens dela da seguinte maneira: um carro vai para o melhor aluno de sucessões noturno, o outro carro de marca tal, avaliado em 50 mil, vai para o aluno, melhor aluno de sucessões matutino. Por ser verdade, assino. E aí nós assinamos. Então, nós 4 vamos assinar aquele testamento. Mas como 4, professora? O tabelião, as 2 testemunhas e eu, ok? Então, nós vamos assinar as 4 pessoas. Eu, que sou a testadora, as 2 testemunhas que o tabelião pegou, testemunha aleatório e o tabelião. Não tem que deixar nada para o matutino, não. Ô, Letícia, tadinhos! Pior que hoje de manhã eu não deixei nada para vocês. Então, tá bom, não vou deixar nada para o matutino. Eu vou deixar para as 2 melhores alunas de TCC, de sucessões noturno, tá bom? Melhor aluna, porque aqui não tem esse negócio de cuidar de homem, não. Aqui eu cuido das meninas, beleza? Aqui a professora é feminista, então eu dou atenção para as meninas. Eu sou uma mulher trans, diz o Wagner. Tá bom, Wagner, você pode ser o que você quiser, não tem problema nenhum. Tá bom? Pode ser o que você quiser, tá? Então, você entra aí. Você quer ser uma mulher trans, não tem problema nenhum. Você entra aí na lista das meninas, tá bom? Beleza? Ok? E se, imagina, eu cheguei lá no cartório, eu sofri um acidente, quebrei os 2 braços. Aí eu cheguei lá no cartório e falei, eu quero fazer o meu testamento, tá? Eu quero deixar, então, meus 2 carros para as minhas 2 melhores alunas, tá bom? Do meu turno noturno de sucessões do 2º semestre de 2020. Beleza? Beleza. Como que eu vou assinar se eu quebrei os 2 braços? Se eu não puder assinar, tá bom? O tabelião tem que colocar lá no testamento que na ocasião em que eu fui assinar, ok? Fazer o meu testamento, eu estava impossibilitada de assinar, ok? E se o testador for cego, tá bom? Se o testador for cego ou analfabeto, nós obrigatoriamente teremos o testamento público. Então, o cego e o analfabeto só podem fazer o testamento público. E, nesse caso, ele vai ser obrigatoriamente lido 2 vezes. Por quê? Uma vez quem vai ler é o tabelião,
e na outra quem vai ler vai ser a testemunha. Por quê? Para falar que aquilo que o tabelião está lendo, a testemunha também está lendo. Então, que aquele testamento não está sendo fraudado, nada disso. Então, o cego e o analfabeto, eles deverão obrigatoriamente fazer o testamento público, tá bom? E deverá ser lido 2 vezes. Uma vez pelo tabelião e uma vez pela testemunha. Combinado? Testamento cerrado. O que é isso? Gente, o testamento cerrado é aquele testamento fechado, secreto. É aquele testamento que ninguém, a não ser o testador, sabe o que está escrito nele. Ok? Eu estou aqui na minha casa. Não assina, tá? O testamento, você fala o testamento para o cego e para o analfabeto, quem assina? As testemunhas e o tabelião, ok? E aí o tabelião, Lucilene, ele vai constar, olha, fulano de tal, cego, compareceu a esse cartório de notas, tá bom? E aí ele vai colocar, tá? Que ele é cego, então ele foi lido 2 vezes, aí as pessoas vão ler, testador e a testemunha, e quem vai assinar? O tabelião e as testemunhas, tá bom? Tá? E o cerrado? Eu tô aqui na minha casa, não é? Fala assim, eu falei para meus alunos de sucessões que eu ia deixar, não é, o carro, 2 carros para eles, não é? Mas você tem que ver, né, que eu tenho que fingir que eu gosto demais deles, tá? Então, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um testamento que vai ser secreto, eles não vão saber do testamento, e eu, na verdade, eu vou deixar esses carros para os meus alunos da turma da manhã. Que aí depois eu morri mesmo, eles não vão poder brigar comigo, que eu já morri. Aí eu vou lá e faço um testamento, eu escrevo aqui no meu computador, deixo para os alunos da turma da manhã os 2 carros para ajudar na festa de formatura deles, tá bom? Aí eu vou lá no cartório, procuro, vocês não vão ficar chateados, não? Aí eu vou lá e procuro o tabelião e falo pro tabelião assim, olha para cá, gente, vocês têm que olhar agora. Oi, tudo bem, tabelião? Sortudo você, né? Estudou pouco, passou nesse concurso bom, ganha muito dinheiro. Onde já se viu, né? Reconhecer uma firmazinha é 4,50, é muito dinheiro, né? Eu sei. Você faz quantas firmas aqui por dia? Umas 200, umas 1.000? É por aí, né? Então, eu trouxe aqui o meu testamento cerrado, tá bom? E aí eu vou entregar o meu testamento para o tabelião. O tabelião vai abrir o meu testamento e ler? Não. Meu testamento não é secreto, tá? Ele não vai ler. Ele só vai falar o seguinte, na presença de 2 testemunhas. Professora Caroline, você tem certeza que o que está nesse seu testamento é a sua última vontade? E eu vou falar, tenho certeza. Então, o tabelião vai pegar esse meu testamento e vai costurar meu testamento. Gente, ele vai costurar meu testamento. Vocês sabem o que isso significa? Que é um negócio rococó. Ele vai costurar a linha que ele costurar do meu testamento, ele vai colocar aqui no meio, aí ele vai pegar uma velinha, tá, tudo bem, não tem a velinha mais, agora é um selo, tá? Ele vai colocar a velinha assim, em cima da costura, do fiozinho da costura, vai colocar a vela, vai pregar um negócio assim, e pronto, meu testamento está fechado, secreto, ok? Então, o testamento cerrado, ele é feito por mim ou por alguém que eu mandei fazer por mim,
tá? Posso ser analfabeto ou cego? Não. Tá? Por quê? Porque ninguém vai ler o meu testamento, ok? O tabelião não vai ler o meu testamento. Ele só vai me perguntar, essa aqui é a sua vontade? E eu vou falar, é minha última vontade. E aí ele vai lavrar o auto de aprovação, dizendo que no dia 27 de outubro de 2020, às 19 horas e 56 minutos, a professora Caroline veio à minha presença e afirmou categoricamente que o documento que ela trazia em suas mãos era o seu testamento, testamento cerrado, fechado, secreto. Por ser verdade, assino. Quem vai assinar esse auto de aprovação? Eu, o tabelião e as duas testemunhas, ok? Então, o tabelião, ele não lê. Quando que esse meu testamento vai poder ser aberto? Depois que eu morrer, não é? Depois que eu morrer, esse meu testamento vai poder ser aberto, não é? Ou não, eu posso rasgar, fazer um outro testamento, porque nós já sabemos que o testamento ele é revogável a qualquer momento, não é? Se eu fizer um testamento depois, esse aqui perde a validade, não é assim? Então, mas digamos que eu faleça. Que momento os meus descendentes, meus ascendentes ou meu cônjuge poderão abrir o meu testamento cerrado? Na presença do juiz, ok? Então, lá na presença do juiz, tá? O meu inventariante, que vai ser meu marido, nós vamos ver, ou o meu filho, tá bom? O meu marido vai na frente do juiz, ele vai abrir o meu testamento. Aí estão lá, né? Todos os meus alunos de sucessão noturno, querendo saber quem foi o beneficiado do carro, não é verdade? E aí o juiz vai ler. O carro ficou para a turma da manhã fazer a festa. E agora? Pois é, o testamento cerrado, então, ele é secreto. Nós vamos ter, já disse, né, que não pode, ele só vale, então, para quem sabe ler e escrever. E eles têm alguns termos que nós precisamos saber. Um testamento, quando ele é escrito, gente, ele pode ser escrito à mão, ele pode ser datilografado, ele pode ser digitado, tá bom? Ele pode ser aquele que eu leio e ele já aparece aqui no Word. Aquele testamento que está num papel é o que nós chamamos de testamento hológrafo, beleza? Eu até brinquei aí que é um juridiquês, não é? É um juridiquês. Porque nós vamos ver que existe o testamento falado, ok? Então, o testamento que é escrito, pode ser escrito à mão, pode ser digitado, pode ser você sabe o que é datilografado? Vocês não são dessa época, não é? Esse povo novinho aí que nasceu em 1999, que já nasceu no ano 2000, não sabe o que é datilografado. É daquela máquina, tá? De digitar, de datilografar, que faz o barulho assim, tac, 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 tá? Ok? Aquilo é uma máquina de escrever, pode ser na máquina de escrever, beleza? Então, ele vai ser hológrafo. Ele vai ser autógrafo, se ele for escrito pelo próprio testador. Então, eu estou aqui no meu computador, no Word, e estou escrevendo meu testamento. Olha, meus bens, não sei o quê, não sei o quê. Não sou eu que estou escrevendo? Não sou eu que estou escrevendo? Então, ele é autógrafo.
datógrafo, quando eu mesma escrevo, ok? E ele também pode ser demógrafo. O que é o demógrafo? É o mais bonito, gente. É quando eu escrevo com o meu próprio punho, eu escrevo à mão, com a minha letrinha linda, ok? Minha letrinha linda, olha que letra linda, maravilhosa. Então, quando eu escrevo à mão, com a minha letra, eu vou ter um testamento demógrafo, ok? Então, vamos falar do testamento particular, que é o terceiro tipo de testamento, ok? Que é um testamento comum ou ordinário, ele pode ser particular, ele pode ser público, cerrado ou particular, ou hológrafo. O que é esse hológrafo? É aquele por escritor, é aquele que está escrito num papel, ok? A professora pode ser no papel higiênico, pode ser no papel, pode ser num papiro, se você quiser também, tá bom? Esse é o testamento hológrafo, é o testamento particular. Vamos lá, todo mundo sabe que eu adoro uma fofoquinha, não é? Teve uma suposta, se diz atriz, que foi casada com um diretor de novela de uma grande emissora, tá? Aqui do Brasil, tá? Essa suposta atriz, ela se diz atriz, não é? Nunca vi nada dela. Essa suposta atriz que era casada com um diretor de novela dessa grande emissora, a maior emissora do nosso país, que também já foi casado com uma atriz, essa é a atriz mesmo, bonitona, com quem ele teve um filho. Então, esse diretor, ele ficou doente quando ele era casado com essa suposta atriz, tá bom? Oh, não fala o nome, Pamela, não fala o nome, tá? Porque senão depois ela pode querer me processar, tá? Não fala o nome. Então, mas então vê a história aí, Wagner, vê a história aí. Olha só, aí esse diretor, ele estava falecendo já, ele já não estava bem. E ele resolveu fazer um testamento, deixando parte da herança dele para esposa, que estava com ele naquele momento que ele estava doente, que é essa suposta atriz aí, tá? Ah, Leno, você não vê essas coisas, você não sabe o que você está perdendo. Eu adoro uma fofoquinha. Aí ele fez um testamento particular, ok? Ele fez um testamento particular. Ele já estava muito mal e aí ele fez esse testamento. Quem estava presente no momento da assinatura deste testamento? O advogado, o pai dele e a esposa. Gente, pai e a esposa, que é a beneficiária, pode ser testemunha? Não, tá? Então, nem o pai não pode ser testemunha, nem a esposa, que é a beneficiária da herança, tá? Do legado que ele deixou, não poderia ser testemunha. E o advogado dele. Aí ele foi lá e assinou. E o que aconteceu? Por quê? Porque o testamento particular ele tem que ser feito, lido e assinado na presença de 3 testemunhas que também assinam aquele documento. O que aconteceu? Ele morreu. E aí todo mundo ficou sabendo desse testamento que ele tinha feito na presença do pai, da mulher e do advogado. E as filhas, que eram as herdeiras do marido, ok? Que eram as herdeiras do pai, não é? Que faleceu, desse diretor de novela, entraram na justiça querendo anular esse testamento, alegando que esse testamento tem um vício formal. Qual que é o vício formal? As testemunhas. Eu não posso ter como testemunha
ok? Uma pessoa que vai se beneficiar daquele testamento. Eu não posso ter como testemunha meus parentes até terceiro grau, ok? Então, as filhas ajuizaram ações para anular o testamento. Depois de uma briga, que essa pseudo-atriz fez questão de contar para todo mundo, tá? Mal sabe ela que testamento ele tem segredo de justiça, porque também envolvia menor de idade, ok? Testamento, gente, que se envolve menor, segredo de justiça, tá bom? Família, tá? Menor de idade, segredo de família, você tem que proteger a criança. Mas ela não, ela fez questão de contar para todo mundo, ok? Depois de muita briga, o que a justiça falou? Gente, testamento, ainda que a lei coloque alguns pontos, né, algumas formalidades, o que vale mesmo é o conteúdo do testamento. Todo mundo sabia da vontade do testador? Sim, o testador já havia lá, o testador, o diretor de novela, né? Ele já havia falado para todos os parentes que ele ia deixar parte dos bens dele para a esposa, porque era a esposa a única pessoa que cuidou dele quando ele estava doente, tá bom? Era a pessoa que estava do lado dele, mesmo tendo casado com separação de bens. Tá? Que ela estava lá, então era ela que estava do lado dele nos momentos mais difíceis. Então ele já tinha externado aquela vontade. E então a justiça falou: olha, o interesse material, então o que consta no conteúdo material de um testamento, ele vale muito mais do que um rigor formal, do que você ter 3 testemunhas falando e assinando aquele documento, tá bom? Então, eles entenderam que o testamento deixado lá pelo diretor de novela era válido. Então, que além de herdeira dele, ela também tinha direito a outros bens que ele tinha deixado para ela. Ok? Vocês já viram um filme chamado 127 Horas? Vocês já viram esse filme? Conta, o advogado conta como testemunha, tá? Tá, tem um filme chamado 127 Horas. Depois um dia vocês pegam esse filme aí e assistem, tá? Então imagina que eu saí para fazer uma trilha, tá? Eu saí, pus meu celular aqui no bolso, tá? Fui fazer essa trilha, beleza? Eu tô lá na trilha, eu escorrego, gente, escorreguei, caiu uma pedra em cima das minhas pernas. Eu não consigo me mexer. Eu pego meu celular assim, eu olho meu celular, maldita TIM, não tem sinal. Não tem sinal, não tem 4G, não tem nada. Gente, como que eu faço agora para avisar que eu estou machucada no meio daquela trilha? Não tem jeito. O machucado tá assim demais. Eu já estou desfalecendo, porque eu estou perdendo muito sangue, as pernas presas, o negócio está feio. Eu já tô, gente, para partir dessa para melhor. Aí eu pego no meu bolso assim, olha, eu tenho um papel e uma caneta. Gente, quem vai fazer trilha com papel e caneta, não é? Mas olha aqui, eu tô saindo com papel e uma caneta, porque eu levei na mochilinha, não é? Que tinha água, tinha um papel e uma caneta. E aí eu escrevo com as minha própria mão, eu escrevo o meu testamento. Testamento de Caroline Lima Ferraz. Escrevo o meu testamento.
Meus atos, olha, meu ato de última vontade é deixar um carro para o pessoal da turma de Direito das Sucessões Noturno 2020, segundo semestre, para ajudar na festa de formatura deles. Eu gosto muito deles, é a minha turma preferida, então eu quero que eles fiquem com um desses meus carros aí que vale 50 mil reais. Aí eu tô lá na trilha, assino, Carolina e tal. Morri. E aí, esse meu testamento vale? Esse meu testamento vale? Ué, mas eu não preciso de 3 testemunhas? E aí, eu não preciso de 3 testemunhas? Eu estou em uma situação excepcional. Esse meu testamento deixa de ser um testamento particular? Não. Fui eu que escrevi, ele está escrito, ele foi escrito por mim. Então, além de ser escrito, ele é demógrafo, não é? Ele foi escrito de próprio punho e por mim. Mas ainda que eu não tenha as 3 testemunhas para assinarem aqui do meu lado, essa não é a minha vontade? Não é isso que eu quero deixar para o meu pós-morte? Então, o interesse material vai sobrepor-se ao formal. Sim, esse testamento é válido. Os meus alunos da turma, vocês, não é? Da turma de sucessões noturno, segundo semestre de 2020, vocês vão ganhar um carro para ajudar na festa de formatura. Beleza, não é? Sim, esse testamento é válido. Tá bom? Então, lembrem-se, quando nós temos testamentos particulares, tá? Você precisa analisar o interesse material existente e a matéria e a relação formal. A formalidade, a presença de testemunhas, tudo isso é obrigatório? Não. Na verdade, ele é obrigatório, mas ele pode ser relativizado dependendo da situação. Tá bom? Então, a presença de 3 testemunhas é obrigatório? É, mas pode ser relativizado? Pode. Tá? Se o testamento for digitado, ok? Sem rasuras, sem espaçamento, também lido e assinado na presença de 3 testemunhas. Valeu? Ok? Alguma dúvida? A senhora disse que esse postulado de que o interesse... Jurisprudência, sim, jurisprudência, tá bom? E assim, já é pacificado essa jurisprudência, tá? Essa daí não é que nem na prova, não. Essa aqui já está pacificada, tá? Essa já tá, não tem isso. O interesse material vai se sobrepor ao formal, tá? Agora, imagine que aparece um testamento digitalizado, tá? Ó, digitado, uma assinatura que parece a minha dentro da minha gaveta. Ninguém sabia desse testamento. Essa assinatura, ó, ele está todo digitado, só no final aqui que ele está assinado. Será que esse testamento é meu? Aí, nesse caso, pode ser anulado, tá bom? Por vício de formalidade, porque não tem certeza que aquele documento foi por mim produzido, tá bom? Então, quando você se deparar com um testamento particular ou hológrafo, que é esse por escrito, você vai ter que analisar, você vai ser juiz, vai ter que analisar a situação. Você está em uma situação em que está na presença de pessoas? Sim. Pelo menos uma testemunha é isenta? Sim. Esse não tem motivo desse testamento ser anulado. Ah, era num caso excepcional, a pessoa estava fazendo uma trilha sozinha. Vale esse testamento? Vale. Ah, não, mas ela estava fazendo uma trilha com mais 20 pessoas. Esse testamento vale?
Tá fazendo uma trilha com mais 20 pessoas. Vale? Não. Ok? Não vale, porque qualquer um ali poderia assinar como testemunha. Ok? Então, você, como juiz, vai ter de analisar o caso do testamento. Beleza? Vamos falar agora daqueles que são chamados testamentos excepcionais, ok? Aqueles que vão ocorrer de forma assim, mais acontecem, mas eles vão ocorrer em situações diferentes, ok? Nós temos dois, o marítimo ou o aeronáutico, tá bom? Eles têm diferenças? Não. A única diferença é o seguinte: o marítimo é em embarcações, tá bom? Barcos na água, e o aeronáutico vai ser em aeronaves, no ar, tá? Então, essa é a única diferença. Imagine a seguinte situação: joguei na quina, ganhei 19 milhões. Sozinha. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Viajar, tá? E aí eu escolho aquele cruzeiro que é o top das galáxias, tá? Diz que tem um cruzeiro aí, dividir comigo. Diz que tem, tá? Dou uma parte para você, tá, Letícia? Ó, é aquele cruzeiro que você passa um ano viajando, você roda o mundo. É esse mesmo que eu quero, tá? Um ano viajando, pegar aquela melhor suíte, tá? Que tem aquela. Eu nunca fiz cruzeiro, né? Mas que tem aquela varandona assim, tá? Melhor suíte. Tô lá no meu segundo dia de cruzeiro, aquele tanto de comida. Eu lá, gente, me empanturrando de comida. Eu não sei o que eu como, não sei se eu como sushi, não sei se eu como comida italiana, não sei se eu como comida chinesa. Aí tem churrasco, tem mais não sei o quê, tem mais não sei o quê, tem mais não sei, tem ostra. E tome-lhe comer ostra, não é? Ostra, camarão, os outros frutos do mar, comendo, 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 comendo. Gente, me dá uma desinteria. Eu pego uma ameba daquelas assim, já transgênica. Gente, eu não sei o que eu faço, tá? O negócio está feio. Desinteria daquelas assim, vou pro posto médico do navio. O navio tem um posto médico. Chega lá no navio, tomando soro, nada, nada, nada. Eu tô desfalecendo já. O que eu faço? Gente, eu não posso morrer agora, eu ainda tenho 19 milhões para gastar. Como que eu vou fazer? Eu também não posso deixar tudo para o meu marido, tá? Eu só posso deixar para ele 50%, o restante eu vou dividir. Os outros 50%, eu tenho tanta gente para dividir esse dinheiro, tem a Letícia. Não posso esquecer do dinheiro que eu vou deixar para a Letícia. Chama o comandante, tá bom? Então, eu estou lá desfalecendo, eu chamo o comandante. O comandante, ele vai agir como se ele fosse o tabelião de notas, tá bom? Então, o comandante, ele vai ser o tabelião de notas. Ele vai colher o meu testemunho, tá bom? Ele vai colher as minhas disposições, então eu vou falar para ele: ai, comandante, eu tô aqui muito mal, tô muito mal, tô aqui muito mal, eu quero deixar então, comandante, eu tenho aí 8 milhões e meio de reais para dividir, eu quero deixar 500 mil para Letícia, tá bom? O Wagner eu não vou deixar nem um centavo para ele, tá bom? Porque ele tirou uma notazinha. O Wagner, não vou deixar nada para o Wagner, tá? Eu não vou deixar nada para o Wagner, ainda mais ele disse que eu posso ser contratada para malhação, credo, eu tinha que ser a mocinha da novela das 9. Ai, agora que eu não vou deixar nada para ele, não vou deixar. E aí eu começo a falar para o comandante tudo que eu vou deixar. 500 mil eu vou deixar para Letícia, tá bom? A Lucilene, ela sempre é a primeira aluna a chegar.
Então, para ela, eu também vou deixar, para a Lucilene, eu vou deixar 1 milhão, porque ela chega primeiro nas aulas, tá? E aí eu começo a ditar para o comandante tudo aquilo que eu quero fazer com os meus bens, eu não, né? Tudo que os meus herdeiros farão com os bens e meus legatários no meu pós-morte, ok? Eu também posso chegar olha a inveja, né? Olha, eu também posso chegar para o comandante e falar aqui, comandante, ai, antes de vir aqui para o posto médico, ai, eu me dei o trabalho, ai, de escrever aqui o meu testamento. E aí ele vai pegar o testamento e vai falar, você tem certeza que esse aqui são seus atos de última vontade? E ele vai falar, tenho. E aí ele vai lacrar o meu testamento. E vai ser um testamento, então, cerrado, tá? Então, o comandante, seja do navio, seja da aeronave, ele vai agir como se fosse tabelião. E eu vou poder fazer 2 testamentos, ou o público ou o cerrado, tá bom? Então, eu entrego para ele o meu testamento, ele fala, olha, isso aqui são seus atos de última vontade, ele vai falar, eu vou falar sim, ou eu vou ditar para ele aquilo que eu quero que ele escreva, tá bom? Quem vai assinar? 2 testemunhas e o comandante ou a pessoa que servir como escrivão. Combinado? Combinado. Lá no diário de bordo, toda embarcação e toda aeronave tem um diário de bordo, que é para escrever o que aconteceu naquele navio ou naquela aeronave, ok? Lá no registro de bordo vai constar que uma passageira passou mal e procurou o comandante para que ele fosse o tabelião do seu testamento, ok? E o comandante ele vai funcionar como um testamenteiro legal ad hoc, ok? Quando nós formos falar de inventário, daqui 3 aulas, se eu não estou enganada, eu vou falar para vocês sobre testamenteiro e inventariante. Testamenteiro e inventariante são pessoas distintas. O inventariante, ele é o responsável, é instituído pelo juiz para cuidar do processo, tá bom? Cuidar dos bens e do processo. O testamenteiro é uma pessoa que vai ver se as minhas vontades estão sendo cumpridas. Ele não precisa ser o inventariante, ele pode ser outra pessoa que vai falar, por exemplo, olha, o inventariante não está cumprindo os atos de última vontade, tá bom? Meu celular acabou a bateria, peraí, que eu tenho carregador aqui e nem vi. Ok, pessoal? Se eu demorar para responder as mensagens é porque meu celular está carregando e eu não estou vendo aqui, tá bom? E esse testamento, ele caduca? Caduca. Esse testamento só vai ter validade se eu falecer daquilo que eu contraí no navio ou na aeronave. Então, digamos que eu esteja com essa desinteria. Morri dentro do navio, tá bom? Morri dentro do navio. Esse meu testamento é válido? É, tá bom? Agora, digamos que o comandante conseguiu atracar o navio, tá bom? Num porto. E aí veio a marca, a ambulância, me pegou e me levou para o hospital. Cheguei lá no hospital, fiquei internada, faleci de desinteria. Esse meu testamento é válido? É. Ok? É. Agora, digamos que eu fiquei lá no hospital um tempão, tomei soro, tomei um monte de remédio, não era lá essa ameba toda que eu estava achando, tá bom? Era uma ameba normal mesmo, não era ameba transgênica, então não tinha problema. Melhorei, tá? Melhorei. Tô ótima. Tô saindo do hospital. Ai, tô ótima, né?
E aí, quando eu estava saindo do hospital, eu olhei para o lado, mas era mão inglesa, fui atravessar a rua, fui atropelada e, ó, morri. Morri pelo atropelamento. Esse meu testamento é válido? Não é válido, tá bom? Esse testamento não é válido. Combinado? Se eu melhorei, eu já estou 100% bem, não tenho mais nada, ok? Morri depois, esse meu testamento não é válido mais. Por quê? Porque quando eu estava bem, eu poderia ter ido ao cartório e redigido um testamento público ou feito o testamento cerrado. E eu não o fiz, tá? O que é essa caducidade, então, de 90 dias? Digamos que eu não esteja bem, tá? Mas eu não preciso ficar mais no hospital, eu vou ficar em. Desculpa, eu vou ficar em atendimento home care, tá bom? É quando nós somos tratados em casa. Então, esse testamento, ele vai ter um período de 90 dias do meu desembarque. Então, esse período que eu estou em casa tratando daquela doença, eu vou estar resguardada pelo testamento que eu fiz no barco. Combinado? Então, isso vale, pessoal, tanto para situações excepcionais em embarcações, quanto em aeronaves, combinado? Então, situações que aconteçam excepcionais, você está num avião atravessando o Atlântico, alguém passa mal, tem um infarto fulminante dentro do avião. A ilha mais próxima está a 4 horas de vocês. E aí? Como é que fica? Tá? Como é que fica? Beleza? Ok? E aí chegamos no testamento militar. O testamento militar é aquele que vai acontecer em situações de guerra, tá bom? E vai valer tanto para. Deixa eu fechar aqui. Eu não estou conseguindo acessar aqui a reunião. E esse testamento militar, ele vai acontecer quando? Quando nós estivermos em situações de guerra, ok? Guerra, tá? É para todos os militares e pessoas civis que estejam à disposição das Forças Armadas. Como assim? Como assim? Digamos que, por exemplo, tenha um cozinheiro que esteja lá, ele não é militar, ele é pessoa física, é pessoa civil, ele está lá fazendo comida, tá? Para a campanha, lá para a guerra, para os soldados, aquela pessoa também vai ser beneficiada pelo testamento militar, ok? Então, o testamento militar, ele só vai ocorrer quando nós estivermos em situação de guerra, ok? Quando nós estivermos, então, em situação de guerra. Consegui aqui conectar. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, desculpa. Ok? Então, quando nós estivermos em situação de guerra. Então, pode ser qualquer oficial que esteja naquele local ou qualquer civil que esteja em função das Forças Armadas. Combinado? Esse testamento ele vai ser feito na presença de 2 testemunhas. E se aquele militar ou aquela pessoa civil for analfabeto, 3 testemunhas. E quais são os tipos de testamento que vão ser admitidos? O público, tá bom? Mesma coisa, 90 dias, tá? 90 dias que ele vai durar.
durante aquela guerra, depois você tem que fazer de novo, tá? E você vai fazer isso com quem? Se não tiver um tabelião, você vai fazer com o comandante, tá? Então, o comandante lá das tropas, ele vai ficar responsável pelo testamento público. Beleza? Você vai chegar lá, comandante, gostaria de fazer o meu testamento. Se acontecer algo comigo aqui nessa guerra, eu quero deixar os meus bens para fulano de tal. Bom, então ele pode ditar para o comandante, ou se tiver um tabelião no local, o seu testamento. Mas ele tem a validade, então, de 90 dias, tá bom? Também pode ser cerrado, eu posso chegar lá para o comandante, comandante, esse aqui é o meu testamento, ele já está aqui, as minhas expressões das minhas últimas vontades, o que eu quero fazer, se eu morrer aqui nessa guerra, eu quero que meus bens sejam dispostos dessa maneira, ok? Duas testemunhas, o comandante vai perguntar, você tem certeza que isso aqui é o que você quer? Aí ele vai falar, quero, ok? Esse testamento cerrado, ele não caduca. A não ser, claro, que você faça depois um novo testamento. Ok? E aí nós também vamos ter aquilo que nós chamamos de testamento oral ou nunculpativo. O que é o testamento nunculpativo ou testamento oral? Tá lá, soldado, resgate do soldado Ryan. Invasão da Normandia, bomba, pum, pum, pum. Caiu a bomba em cima do rapaz. Você chega lá, só as tripas, tá? As tripas lá do rapaz, tadinho. Jogada lá para cima e para baixo, você já não sabe nem mais o que é intestino com fígado, com estômago, né? E você só fala para ele, segura que eu tô chamando o médico. Aí ele fala para você, meu amigo, olha, quando isso aqui terminar, eu quero que os meus bens sejam deixados da seguinte maneira, aquele meu Fusca velho vai para o meu melhor amigo, Tião, tá? Aquela cueca que eu usei naquele dia especial, eu vou deixar também para o Tião, tá bom? Então, esse é o testamento oral. Se a pessoa sobreviver, aquele testamento perde a validade, ok? Ele, então, só vai valer se a pessoa falecer naquele momento que ele terminou de exprimir a sua vontade ou em decorrência daqueles ferimentos. Então, ele está lá falando, e diga para o Tião que, Tião, você é o amor da minha vida, ok? Então, esse é o testamento nunculpativo. É o testamento oral, é aquele, então, que a pessoa vai falar nos seus últimos momentos de consciência o que ela quer deixar, como ela quer dispor os seus bens pós-mortem. Beleza? Ok? Então, nós temos esses testamentos, aqueles que nós chamamos de comuns, que são do dia a dia, que é o público, é o cerrado e o particular. E depois nós vamos ter aqueles testamentos excepcionais, que são o militar ou aeronáutico, então a única diferença é que um é na água e o outro é no ar, e o testamento militar, que vai acontecer quando nós estivermos em guerra, ok? E tanto o testamento militar quanto o testamento aeronáutico ou marítimo, eles vão ser no público, no sistema, no modo público ou no modo cerrado. No testamento militar, eu vou ter, então, essa possibilidade de um testamento oral, mas ele só vai ter validade se aquela pessoa falecer em decorrência daqueles ferimentos, ok? E aí eu deixei um material para vocês lá no Moodle sobre testamento vital, tá bom? Que é o testamento em vida, o living will, tá? Testamento de vie.
Beleza? O que é isso? Isso é um testamento? Eu nem perguntei. Alguém tem alguma dúvida com relação àqueles testamentos que eu falei? Público, cerrado e o testamento particular, depois militar, aeronáutico e marítimo. Alguma dúvida? Gostaram das minhas interpretações hoje? E aí, Wagner, eu vou poder ser a mocinha da novela das 9? Posso? Ah, posso sim, tá? Beleza. O que é, então, esse testamento vital? Testamento vital é um ato unilateral. Sim, é um ato unilateral. Mas esse testamento vital, ele vai falar sobre o quê? Sobre os meus bens? Não. O testamento vital, ele vai falar da minha morte. Ok? Tem muito testamento, sim, tem. Ainda tem mais, vocês vão ver daqui a pouco, que não acabou. Tem esse testamento vital, que na verdade não é um testamento, ele só ganhou o nome de testamento, mas ele não é. Por quê? Porque ele visa resguardar a forma como eu quero morrer. Eu não estou tratando dos meus bens. Eu não estou dispondo para algo no pós-mortem. Eu estou dispondo da forma como a morte vai bater aqui na minha casa. Tá bom? O que é isso? Imagine uma pessoa que tem uma doença incurável, ok? Ou que sofreu um acidente e ela esteja, por exemplo, em coma. Tá? Ela está sobrevivendo somente por aparelhos. E aí? Já teve, por exemplo, morte cerebral. O médico já atestou, olha, essa pessoa aqui não tem como sobreviver, ela já teve morte cerebral. Então, o testamento vital, ele vai valer para essas pessoas. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu posso fazer um testamento vital. Posso fazer. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu tiver uma doença incurável ou sofrer um acidente, ficar em um estágio vegetativo, eu gostaria que a minha vida fosse encerrada. Tá bom? Então, exatamente, nós vamos falar em eutanásia, tá bom? Então, nós vamos falar em eutanásia. A crítica grande é que isso não é um testamento, ele só ganhou o nome de testamento, mas não é um testamento, porque eu não estou dispondo nada pós-morte, eu estou dispondo para a morte, ok? E aí nós temos que fazer a distinção entre eutanásia, então o testamento vital, ele vai dispor sobre a eutanásia. Nós temos que saber o que é a distanásia e a ortotanásia, tá bom? O que é a eutanásia? É facilitar a morte da pessoa, tá bom? Então, o paciente ele já está lá sofrendo, ok? Ele não tem mais chances de sobrevivência, ok? Isso atestado pelo médico, por outro médico, tá? Pelo padre, pelo pastor, tá bom? Então já tá lá, não tem mais nada que aquela pessoa vai poder resolver, tá? Então você vai encerrar a vida daquela pessoa, ok? Distanásia, essa é a que prevalece no Brasil, ok? Nós não admitimos no Brasil a eutanásia, aqui nós praticamos a distanásia. O que é isso? É o prolongamento da vida da pessoa, ainda que seja um prolongamento de forma artificial. Então, você manter, por exemplo, o pulmão da pessoa funcionando. Mesmo se o cérebro já tiver mandado o comando para o diafragma parar de funcionar.
tá? O cérebro desligou, mas está lá esqueci o nome daquele negócio que faz o pulmão respirar. Respirador mecânico, mantendo aquela pessoa viva, ok? Aqui no Brasil, nós não podemos encerrar a vida de um paciente, tá bom? Não podemos encerrar a vida do paciente. Aqui nós temos de esperar a pessoa falecer, ok? Teve morte cerebral, todos os órgãos pararam de funcionar, aí sim aquela pessoa é considerada morta, ok? É o que nós vamos chamar de obstinação terapêutica. Então, aqui no Brasil, nós não permitimos a eutanásia. E o que é a ortotanásia? É a morte correta. Olha, essa pessoa aqui, ela tem uma doença incurável, ela entrou em coma agora, ela não tem como sobreviver, tá? Agora, a tendência é só ela degenerar ainda mais. Uma hora ela vai falecer. Vocês querem interromper agora ou vocês vão deixar ela sofrer ad eterno? Não, aí você encerra a vida daquela pessoa naquele momento inicial, ok? Isso é a ortotanásia. Também não é admitido aqui no Brasil, tá? Aqui também não temos a eutanásia. E aí eu pergunto novamente, isso é um testamento? Não, tá bom? Não é um testamento. Beleza? Wagner, depende, não é só desligar o aparelho, não, tá? Por quê? Porque, dependendo do estágio da doença da pessoa, desligar o aparelho vai fazer a pessoa sofrer, tá? E ainda que aquela pessoa esteja numa situação de coma, você tem que garantir um mínimo de dignidade para aquele paciente. Então, você não pode deixar o paciente sofrer, tá? Normalmente, as eutanásias, elas são feitas com a injeção de produto, de alguma substância na corrente sanguínea, tá? Que aí faz o cérebro ter morte cerebral. E aí a pessoa falece, aí você pode desligar os aparelhos, tá? Aí você desliga o aparelho porque a pessoa já faleceu. Aí você tira aquele negocinho do dedo. Wagner, pode, tá bom? Isso acontece muito, ok? Acontece muito, porque chega num momento que a pessoa, ela já está numa situação que ter a pessoa no hospital já não é bom para a família, tá? Então, o que você faz? Você leva todo o aparato médico, fica um médico à disposição, enfermeiro, técnico de enfermagem, 24 horas ali do lado daquela pessoa, tá bom? Para que ela morra com a família, ok? Para que a família dela esteja ao lado dela no momento que ela falecer. Isso acontece sim, muito, tá? Procede sim. Porque chega num momento que é tão desgastante para a família, já não é mais para o doente, porque o doente ele está medicado, ele não está sentindo nada, tá? Não, não seria, tá? Não seria. Isso aí é distanásia. Ainda que você leve a pessoa para morrer em casa, isso é distanásia. Porque ela não tem como sobreviver. Ela não vai acordar, porque ela está em casa, ela vai acordar. Tá bom? Às vezes ela pode ficar naquele estágio vegetativo 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos, ok? Ela vai ficar ali, deitada numa cama, sem mexer, sem acordar, sem falar com ninguém, sem ter interações, ok? Então, isso aí é distanásia, tá? Distanásia. Ok? Tá? Então, tem que fazer essa distinção, tá? A eutanásia, a pessoa já está numa situação que não há mais o que fazer. Aí você encerra a vida dela. A ortotanásia é o seguinte, olha, a primeira vez que eu tiver um coma já é para encerrar, porque eu não quero passar por isso, eu não quero ter
por exemplo, digamos que eu acorde, mas eu fique tetraplégico. Eu não quero isso. Então, primeira vez que eu entrar em coma, já pode encerrar a minha vida. Tá? E o que nós praticamos no Brasil é a distanásia. Beleza? E por fim, para terminar a aula de hoje, para terminar a aula de hoje, eu quero falar de codicilo, ok? É codicilo. Deixa eu ajeitar aqui. Codicilo. Tá? O que é o codicilo? Codicilo nada mais é do que o pequeno testamento, tá bom? O testamento pequenininho, aquele que eu vou dispor de coisinhas da minha coleção de papel de cartas, por exemplo, da minha coleção de bijuterias, do dinheiro que tem na minha conta poupança, R$ 282, tá bom? Então, valores de pouca monta, tá? Valores de pouca monta, eu posso dispor por meio de codicilo. É verdade, Letícia? É verdade, tá? Esse bilhete é verdade. É verdadeiro esse bilhete. Quem me dera, tá? Quem me dera, ok? Então, por exemplo, a minha coleção de latinhas, eu vou deixar para o meu sobrinho mais novo, tá bom? Essa coleção de latinhas vale alguma coisa? Não, não vale nada. Coleção de papel de cartas, não vale nada. A coleção de bonecas, gente, não vale nada. As bonecas já estão até abertas, mexidas, eu já descolori o cabelo delas. Tá? Então, essas coisinhas de pequeno monte eu posso dispor por meio de codicilo, que vai ser um papel. E aí eu vou escrever. Minha coleção de papel de cartas vai para... Gente, eu não tenho sobrinha. E agora? Para quem que eu vou deixar minha coleção de... eu tenho 2 sobrinhas, sim. Tenho 3. Filha dos meus primos. Né? Eu vou deixar para minha sobrinha Constanza a minha coleção de papel de cartas. A minha coleção de bonecas eu vou deixar para minha sobrinha Bárbara, tá bom? A minha coleção de biju eu vou deixar para minha sobrinha Giovana, tá? Aí eu vou deixar a coleção de latinhas para o meu sobrinho mais velho, Matheus, e os meus livros de direito, que já estão todos desatualizados, eu vou deixar para o meu sobrinho Lucas. Beleza? O meu sobrinho Vini, eu vou deixar todas as minhas bugigangas de viagens. Beleza? Então, aquilo não tem formalidade legal, eu não preciso fazer isso perante testemunha, tá? Eu posso fazer por escrito, eu posso fazer digitado, eu posso fazer datilografado, tá bom? Que mais eu posso fazer com o codicilo? 2 coisas. Eu posso perdoar o herdeiro indigno. Lembra que eu falei que o indigno, tá bom? Aquele que atentou dolosamente contra a minha vida, ok? Esse eu posso perdoar. E eu posso perdoar como? Por um testamento ou um codicilo. Então, eu vou falar: perdoa o meu filho mais velho, tá? Ele foi influenciado pelas más companhias. Ele jamais, em hipótese alguma, atentaria dolosamente contra a minha vida. Foram as más companhias que colocaram na cabeça dele que eu tinha 282 mil na poupança, mas na verdade era só R$ 282, tá bom? Então meu filho jamais tentaria me matar. Então eu perdoo meu filho, posso fazer isso. Eu também posso reconhecer filhos, tá bom? Então a doutrina vai falar que eu também posso, por meio de um codicilo, reconhecer filhos. Então, eu posso falar:
reconheço fulano de tal como meu filho. Eu posso fazer isso, não é só homem que faz isso não, tá, galera? Eu também posso reconhecer. Eu posso chegar, se eu não tiver filhos, por exemplo, eu posso reconhecer meus 2 sobrinhos, que são filhos dos meus irmãos, como os meus filhos. Por quê? Porque aí eles viram meus herdeiros necessários. E obrigatoriamente 50% dos meus bens, tá bom? Vão ser divididos entre os meus herdeiros necessários, tá? Então, o codicilo, além de distribuir dinheirinho, não é esmola, essas coisinhas, essas coleçõezinhas que nós fazemos ao longo da vida, ele também pode servir para perdoar o herdeiro indigno e reconhecer filhos. Agora, cuidado, tá? Cuidado. Eu não posso deserdar meu filho por meio de codicilo. Aí eu preciso fazer um testamento, tá bom? Então, eu quero lá, o meu filho atentou, não é? Ele manteve relações sexuais com a minha ex-esposa, não é? A madrasta dele. Isso é imperdoável, tá bom? Ele me colocou chifres. Ainda que eu entenda, afinal, ele é sangue do meu sangue, tá? Eu não posso deserdá-lo por meio de um codicilo. Eu preciso fazer isso por meio de um testamento, de um ato formal e na presença de testemunhas. Combinado, pessoal? Alguma dúvida com relação a codicilo, testamento vital e testamentos? Alguma dúvida? Não? Então, no mais, boa semana para todos vocês. Estudem, estudem e leiam o material. Um beijo e até semana que vem. Boa noite. Um beijo. Um beijo, um beijo. Até semana que vem. Vamos continuar o testamento.